É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho. Nós tivemos aí no fim de semana, né? O nosso primeiro fim de semana do inverno, né? E nós colocamos aí a previsão do tempo no último sábado. Muita gente quis compartilhar lá e falar um pouco do como estava se sentindo, né? A gente perguntou domingo com temperatura máxima de 18 e mínima de 11. De acordo com o clima-tempo, né? Primeiro final de semana de estação mais fria neste ano. Você está gostando, né? A gente perguntou lá no facebook.com/Diário de Teresópolis. E aí, teve uma galera, né, que foi participar lá com a gente na rede social. Ó, a Vanessa disse que não estava gostando não, que estava muito frio. A Ana já estava dizendo que estava amando. O Zé Paulo diz que a mínima vai ser 9, né? Que estava mais frio ainda. A Ângela dizendo que adora. A Renata também. Espero que esfrie ainda mais. A Luana dizendo não gosto. E a Diana dizendo não aguento, que eu estou resfriado o tempo todo. A Leda dizendo amo o frio. O Lúcio dizendo que ainda está quente, ele quer mais frio. Elizabeth adorando. Maria, né? A Amélia dizendo amando. E a Maria Rosa dizendo que pena que ainda não estou morando aí. Também acho uma pena, Maria Amélia. Vem para cá. Vamos morar aqui com a gente, né? Vem para a Serra, vem ser feliz aqui na Serra. Você viu a quantidade de gente que está gostando do friozinho, né? Tem gente que não gosta, não. Bom, chegou a hora da foto do dia, né, gente? Vamos para a foto do dia, vamos ver o que o Vanderlei Pérez nos revelou hoje aí. E aí, fim de semana foi frio, chefe? Nem tanto, né? Nem tanto, né? Não estava tão frio, não. Estava gostoso. Estava gostoso também, né? Estava bom. Teresópolis, o clima é sempre agradável. E esse período agora de outono e inverno, ele dá um tom, né? Um tom diferente. Agora, né? não sei se você foi lá para a região do Alto, né? Eu tenho que ir porque eu moro lá, né? Não tem jeito. Mas estou me sentindo em Costa Azul, no Alto de verão, né? Que fica que não consegue fazer nada. Tava assim o fim de semana lá. Mas não estou reclamando não, que eu gosto. Sempre que está cheio eu adoro. E um monte de turista lá, cheio de capucho, de cachecol, né? E a gente andando de camiseta. O Alto tem um charme, né? É o nosso bairro para receber as pessoas. Teresópolis aconteceu tudo certinho, né? A gente até tenta estragar. Tem gente que está tentando atrapalhar, mas vai bem. Né? Mas o Alto ele tem uma realidade diferente da Várzea e do restante da cidade. Estava lotado o fim de semana. As pessoas precisam de circular. Quanto maior a crise, mais necessidade as pessoas têm de entrar no carro e dar uma passeadinha rápida, né? Hoje a viagem a Teresópolis é quase que um passeio de quarteirão, né? Para quem está morando no Rio, né? O Rio já a pessoa está acostumada. Semana, uma hora o pessoal está aqui, poxa. Então é muito fácil de vir a Teresópolis e o prazer da viagem também. É uma viagem porque bonita, Teresópolis, as viagens para Teresópolis sempre foram um cartão de visitas, né, para as pessoas, né? Era um evento, né? É um evento. E hoje você sair do Rio de carro e vir a Teresópolis é uma viagem muito agradável. Você tem ali a Washington Luiz, ainda um pouquinho complicado, mas quando pega a Baixada duplicada e chega na Serra, aí é tudo de bom, né? Eu tenho amigos que gostam só da estrada. Tem amigos que vêm, vão ali até o Soberbo e voltam, né? A felicidade, na verdade, as pessoas demoram a perceber isso. Mas a felicidade está no caminho, né? Está no caminho, exatamente. Então, você ir a algum lugar, não adianta ser agradável só lá. Tem que ser agradável também o percurso. Chegar lá tem que ser bom. Parar num restaurante, parar num ponto para fazer uma fotografia, uma selfie, que é o momento agora só se fala em selfie, né? Dá o ok. Então isso aí então Teresópolis tem esse atrativo. É verdade. Né? Não é uma viagem cansativa Teresópolis, né? Então se tornou uma viagem agradável, mas muito mais agradável que a de Petrópolis. Não tem nem consideração, nem comparação com a viagem de Friburgo, que é uma chatice, né? Você sair do Rio, pegar aquela trecho da Rio ponte para Friburgo é absurdo. Até São Gonçalo, até chegar em Manilha. É uma violência que o pessoal quer ir para Friburgo. O pessoal de Friburgo também tem que estar muita vontade de ir lá, né? Não há felicidade no caminho. Eu conheço cariocas que fazem o caminho contrário. Eles vêm para Teresópolis e de Teresópolis vão para Friburgo. Você vê como é que a coisa é feia, né? A viagem do Rio para Friburgo realmente a melhor viagem que tem do Rio sempre foi a de Teresópolis. Desde a época de atravessar a Bahia de barco, depois pegar o trenzinho, pegar a liteira. Como a gente viu na sexta-feira. Todos os relatos são fantásticos de uma viagem bacana. Dessas viagens para Teresópolis. Tem uma crônica do Visconde de Taunay. As pessoas querem falar Tuné. Não, Tuné para os que gostam. O Visconde de Taunay, ele é um escritor. Ele fala de uma viagem a Teresópolis em 1873.
E é um relato que era para ser obrigatório. E é aquela nas em lombo de burro, é aquela, né? O relato é muito interessante, porque ele era um poeta, né? Um escritor, está aí, Inocência, tem grandes obras publicadas, e ele fala que resolveu ir a Teresópolis e conhecer esse negócio que falam tanto na corte de Teresópolis. Coisa, né? E encontra com um amigo no Rio e fala: vamos a Teresópolis? E o camarada arruma um monte de defeito em Teresópolis. Não vou, não. Lá tem onça, tem abismos, a estrada é cansativa, os relatos que eu tenho das pessoas que foram lá são os piores possíveis. Não quero, não. Vai sozinho. E ele resolve ir sozinho a Teresópolis. E ao longo da viagem, ele conta as curiosidades da viagem. É muito interessante, porque é um retrato. Que ele vai encontrando ao longo. É um filme da época. Que né? legal. Então ele fala que ele pega o barco na Praça, na Praça 15 e vai atravessar de noite em direção a Paquetá para depois chegar em Piedade, uma viagem de mais de 3 horas. Então ele percebe só as vozes das pessoas, porque à noite é breu total no barco, não havia esse negócio de lâmpada, essas coisas é coisa moderna, né? Isso é moderno. Então aí quando ele clareia o dia, chegando em Piedade, ele fala que aí ele pôde ver a cara das pessoas. Então ele percebeu quem era aquele senhor raivoso, que reclamava de tudo, como é que ele era. E ele diz o seguinte: como as pessoas são tão diferentes, são tão iguais. Todas têm 2 olhos, têm nariz, têm boca, têm dentes, têm cabelo, mas são diferentes, né? Então elas são diferentes também na fisionomia e na imagem que ele fazia de algumas pessoas era diferente. Ele faz esse relato, passa uma semana em Teresópolis, conta muita informação sobre Teresópolis, e na volta ele encontra com esse amigo assim que desembarca no Cais do Peixe. E aí o amigo: como é que é? Um tempão sumido, cadê você? Ele fala assim: eu não reconheci o amigo, e parecia que tinha envelhecido uns 10 anos. E a primeira fala do amigo para ele: o que houve contigo? Está mais moço? Está mais moço? Ele falou: olha, fui a Teresópolis. Então, tá vendo? É uma crônica obrigatória nas escolas, porque é um produto, né? É uma propaganda gratuita e do Toné, uma das referências, um grande escritor, né? Ele fala do Jorge Mas, fala de como era a cidade, do médico. Então, muito interessante. Tem muitos relatos interessantes sobre as viagens a Teresópolis. E essas viagens, esse glamour, essa coisa interessante da viagem, continua sendo hoje uma viagem agradável. Você pegar o carro, né? Ou pegar um ônibus, eu tenho bons ônibus para Teresópolis, tem várias linhas, né, vários horários. Então, ou seja, sair daquele calor infernal, da violência, daquele burburinho. E ainda está mais barato para o carioca também, né, Wanderlei? É mais barato hoje para o carioca vir, por exemplo, para Teresópolis, onde ele encontra bons restaurantes com preço justo, né? Bem mais barato que na capital, evidentemente, mas ainda é mais barato vir para Teresópolis do que pegar um avião e ir para um destino no Nordeste, né? Então está muito mais em conta hoje, né? E a gente está falando de um momento de crise, vir a Teresópolis. É uma viagem curta, né? Quando você sai do Rio para ir de um bairro para o outro, dentro do próprio Rio, você pode se agarrar num engarrafamento, numa situação qualquer, você pode perder mais tempo se deslocando de um bairro do Rio para outro bairro do Rio, não tenho dúvida, do que para Teresópolis. E quando você cai na linha vermelha, ou você entra na Brasil, você já está pegando um fluxo de veículo. Raramente esse fluxo para. Ele fica lento, mas ele vai ter uma constância de velocidade. E pegando depois a estrada duplicada da estrada de Rio Bahia, e depois pegando a serra, a estrada está sempre fluindo, está sempre vendo alguma coisa diferente, né? Quem gosta de apreciar, quem consegue, quem procura a felicidade, quem consegue encontrar a felicidade no caminho, é muito interessante essas viagens, né? E continua sendo agradável como era antes. É um pouquinho diferente. Mas a bem diferente, mas continua ainda é bonita, né? Rica, coloca na tela aí a foto do dia, por favor, né? Tem fotos que eu já sei, né? Imagem do dia vamos lá. É uma imagem muito interessante, porque essa fotografia é aquela história, né? As pessoas fazem uma imagem, fazem um registro para mostrar uma coisa e acabam mostrando outra. Isso é uma fotografia do Fundo Malhardi, do Promemória, e ele tirou essa foto de cima do Seron, que era em 74, o Seron vai ser inaugurado em 75, e ele faz a fotografia, mostra o calçamento da Rua Rosa Cardoso. Ou seja, ele quer mostrar ali o calçamento daquela rua. Ele quer mostrar o calçamento, as pessoas trabalhando, né, o paralelo entrando ali e tal, e aí com isso ele não mostra o Seron, que vai ser inaugurado um ano depois, mas ele mostra lá no fundo o Colégio Presidente Bernardes. O Presidente Bernardes é aquela construção maior, que foi inaugurado em 74, junto com o Fórum. Essa rua é aquela rua lateral, né, Wanderlei? Rua lateral ao Fórum.
Depois a prefeitura vai adquirir aquela casa do lado, onde tem um complemento ali, parece que é a escola Belk Morgado, né? E as casinhas ali saindo e tal, sem muita definição, mas dá para ver ali o brejinho, as casas populares que o Omar Magalhães tinha construído 12 anos antes. Essa foto é de 74, o Omar fez as casas populares em 62. Né? O bairro que chamava Omar Magalhães. Lá o bairro dos funcionários, que eram os funcionários da prefeitura, já também bastante ocupado. Né? Aquele canto ali. A gente já vê ali a colina ali, né? na região da Serra ali. E o registro interessante é que você vê aí duas obras da prefeitura. O calçamento da rua Rosa Cardoso, de paralelo, e a construção do Seron, que vai ser inaugurado em 75. E lá nos fundos você tem o Presidente Bernardes, que é uma obra de 74, do governo do Estado, e também o Fórum. São duas obras que o Estado entregou em Teresópolis em 1974, duas obras estaduais. Né? O Presidente Bernardes já havia na cidade, mas ele vai ser feito um novo prédio para o colégio nesse ano de 74. Um prédio novo, né? Tem umas fotos aí? Tem, né, Rica? Na sequência tem uma fotografia do bairro São Pedro, que é o brejinho, né? Está aí 12 anos antes. Você vê como é que tinha casa já, né? Já tinha. Em 74, né? Em 62 está aí o bairro São Pedro. Esse é 62. Uma foto do mesmo ângulo, tirado mais ou menos do lado ali onde é o Seron, que ali tinha um altinho, dava um bom ângulo, uma panorâmica do brejinho, né? Aí você vai ver o brejinho, nos fundos lá, à direita o bairro dos funcionários, à esquerda até chegar aquele entroncamento da Jorge Lima, Araras, né? Então você vê praticamente como que era inabitado, né, naquela época, né? 62, o bairro surge nos anos 60, né? Então essas são as primeiras casas, chamadas casas populares, feitas pela prefeitura em 4 meses. 4 meses? Em 4 meses a prefeitura fez 50 casas para as pessoas morarem, com recurso da própria prefeitura. E sem a tecnologia que a gente tem hoje. Havia uma fundação ali, a Fundação Tereza Cristina, que a prefeitura tinha, essa fundação, para habitações. Para habitações. Então e essa é interessante porque as casas populares, ela foi construída em cima de um lugar chamado Brejinho. Esse lugar era, brejo. Então eles tiveram que aterrar. Além da obra, ainda teve que fazer uma movimentação muito grande com terra, né? Então, ou seja, a obra encarece ainda mais. Ou seja, aquele serviço de terraplanagem, aquelas obras que foram feitas na Hermitage, que custou 40 milhões, mais caro que o viaduto, e 10 vezes o preço do terreno. O pessoal mesmo da prefeitura fez com um carrinho de mão e empurrando com a enxada. Em 4 meses estava tudo pronto. E acertado, em 4 meses foi entregue. Essa obra começou em início do ano, fevereiro, ela foi entregue em julho, no aniversário da cidade, em 62. Né? Igualzinho hoje, gente. A gente tem uma outra imagem do bairro São Pedro, que aí já no caso uns anos depois, né? Aí já 2012, não, tem essa imagem, tá aí, 2012, a foto 2012 essa foto é muito interessante, é verdade. O secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil, vendo, né, esse caldeirão que é o bairro São Pedro. Está lá o espaço, uma densidade de ocupação muito maior, né? Ele aqui está no Rosário, olhando para o bairro São Pedro embaixo, né? Então você tem uma área muito grande, é um local privilegiado pela natureza. Em nenhum lugar você vai fazer tanta moradia, tão junto, tão empinhado, uma em cima das outras, e não vai ter problema, né? O bairro São Pedro é um dos bairros que menos tem casos de tragédia, de desabamento, desmoronamento de muro. É um bairro muito protegido porque ele está atrás da Serra dos Cavalos. A Serra dos Cavalos, ela protege aquela região ali de Araras, e bairro São Pedro vai ter pouca incidência de chuva porque o vento está indo em direção ao vale. Né? Ele não é protegendo ali, né? Ele é o contrário da Hermitage, que está em... É a maior densidade, né, populacional do nosso município, né? Quase 60 mil pessoas. A bacia bacia do bairro São Pedro. É um caldeirão, né? A bacia do bairro São Pedro, que compreende ali a Vidigueira, Pimentel, Bom Retiro e até o Meudon. Ali mora mais da metade da população urbana. Verdade. De Teresópolis. Praticamente mora metade da população de Teresópolis, mora naquela direção, né? Em direção ao Meudon, que ali nós temos 170 mil habitantes. Você pode contar aí certamente uns 80 mil habitantes em toda aquela região. 50 a 60 mil no bairro São Pedro, né? E isso não aparece no colégio eleitoral, porque as pessoas que moram no bairro São Pedro votam em outras áreas da cidade, porque elas têm outros endereços, né? Mas é um bairro muito, muito ocupado e muito protegido, em função dessa característica geográfica, né, do local. Né? Legal. Tem mais uma foto aí? Tem uma imagem de reprodução, onde a gente falou sobre isso aqui,
de uma propaganda do que seria o bairro São Pedro, né? Que o bairro São Pedro ele não surgiu necessariamente para ser um bairro operário. Ele seria um bairro de luxo, nos moldes do Quebra-Frasco, do Comari. Então, essa propaganda aí dos anos 50... Vou até ali ó, poucos minutos da estação da Várzea, à beira de um grande e tranquilo lago, surgiu Vidigueiras, o local indicado para a sua casa no campo. Devido à sua topografia invejável, possui este novo e frutuoso bairro, um dos mais modernos traçados urbanísticos. Faça sem demora uma visita aos nossos escritórios nos endereços abaixo. Olha aí, vendendo o bairro de São Pedro. Na revista Vidigueiras. Isso aí é uma revista que circulou em Teresópolis, 2 exemplares, 50 e 51, era um anuário da Gazeta de Teresópolis. Então, em 51, eles colocaram essa propaganda. A ideia da Teresópolis Imobiliária, que tinha sido acabado de ter sido adquirida pelo Rolas, que tinha feito quitandinha. Então ele pretendeu ali fazer um grande hotel. Tinha um aporte financeiro bacana. Ele tinha essa coisa, né? Dinheiro fácil, né? Mexia com jogo e tal. Ele era meio louco. Dinheiro do exterior também. Ele era um cara meio complicado. Essa coisa, o dinheiro dele era meio estranho. E ele faz esse projeto para Vidigueira. Ali teria um grande cassino, um grande hotel, cassino, que a ideia original era essa, mas nós estamos vindo aí num período, o início do Dutra, né, em 46, ele vai proibir o jogo em Brasil, as pessoas acreditavam que o jogo ainda voltaria, então o projeto inicial seria fazer um bairro de luxo, no bairro São Pedro, e ter ali hotel, casas de campo, como foram surgindo outros bairros e não foram desvirtuados. Ainda bem que não aconteceu isso, porque ele, como bairro operário, ele traz as pessoas, traz os operários, essa massa, para dentro da cidade. Isso é uma característica muito interessante de Teresópolis, porque em outros lugares as pessoas têm os bairros, os bairros de luxo, você tem a periferia longe. Hoje a nossa periferia é no centro, porque o bairro São Pedro é mais centro do que a Barra, é mais centro do que alguns pontos considerados centros na cidade, né? É um bairro muito próximo, 500 metros você está na rodoviária, né? E ele cresceu... Mudou as características normais da cidade brasileira, né? Que a periferia é mais distante, longe, né? E aí, sendo mais distante, tem um problema muito grande de locomoção. As pessoas do bairro São Pedro, elas usam pouco ônibus, elas andam muito, circulam muito pelas calçadas. Uma pena lá não ter boas calçadas para circular, como em toda a cidade, né? É só você ver nas primeiras horas da manhã, dar uma passadinha ali na Tenente Luz Meirelles, você vai ver a quantidade todo mundo de gente vindo para trabalhar. Mas você também mora a 1 quilômetro do trabalho. Vai a pé, não tem necessidade do ônibus, até que o ônibus é muito caro, né? Então essa realidade foi muito interessante preservar essa área, e em vez de virar um bairro de luxo e jogar essa massa para morar lá para o lado de Sebastiana, para os lados distantes da cidade, para criar uma periferia, você criou uma periferia central, interna, né, digamos assim, no centro da cidade. Muito interessante isso. E o bairro São Pedro ele tinha antes entrada e saída. Hoje ele tem várias entradas, né? Mas vários bairros ligando. Antes você entrava pelo Quebra-Galho e saía pelo Chagas. Não havia aquela passagem da Fibre, da Granja Primor saindo para o Bom Retiro, não havia acesso para Araras, não havia a parte alta descendo pelo Barroso. Então, ou seja, essa configuração ela vai acontecer depois. Fechado, né? Era um bairro fechado, um bairro até fácil de controlar, se não houvesse essa questão das aberturas, né? Mas ainda é um bairro tranquilo, um bairro onde você pode andar, qualquer pessoa pode andar pelo bairro São Pedro 11 horas da noite, meia-noite, não tem área perigosa no bairro São Pedro, como quase em toda Teresópolis, né? A gente fala da segurança em Teresópolis, é claro que a gente gostaria de uma cidade mais segura, mas comparando com outras cidades por aí. Comparando com uma cidade nem muito longe, realmente a gente tem que aquele índice do IPE, né, aquele índice que foi mostrado há pouco tempo agora, é realmente um índice verdadeiro, a questão não só da violência por morte, mas também por violência, outras violências. Teresópolis é uma cidade muito tranquila, muito segura, e a gente teve esse privilégio de ter um bairro operário dentro da cidade. Isso foi muito bom para a cidade, bem melhor do que se fosse um bairro de luxo ali, e você jogar o problema para fora e você deslocar essas pessoas, né? A nossa dificuldade para transporte hoje, a nossa realidade seria muito diferente, muito pior, né? Se a gente não tivesse esse bairro. Os problemas seriam ainda maiores. Essa bacia do bairro São Pedro, que mora quase todo mundo, mais da metade da população urbana mora no mesmo lugar. Isso é muito bom para a organização da cidade. É isso aí, gente. Foram aí as fotos do dia, né, mostrando um pouco aí da história do bairro de São Pedro. Se você mora no bairro de São Pedro, tenho certeza absoluta que você adorou conhecer um pouco da história do seu bairro, né? Que é uma história rica, né? A Vanderlei ainda vai contar um pouco mais sobre ela, né? Vanderlei, obrigado pela participação. Amanhã tem mais, né? Todos os dias, de segunda a sexta, estamos trabalhando. Estamos juntos. Até amanhã.
E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. Que seja realmente uma semana bastante proveitosa, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, que a gente esteja junto durante toda essa semana, né? Hoje, só o primeiro dia, temos ainda a semana inteira pela frente e eu tenho certeza absoluta que você estará comigo aí no Jornal Diário na TV. Grande beijo para vocês e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.